Seja bem-vindo ao canal do Criadores de Imagem. Hoje eu tenho a resposta para um pedido que é como fazer um Pix da maneira mais simples do mundo. Eu vou aproveitar esse tema para te dar umas dicas super legais sobre uso do Paint e conforto de coluna. Vem comigo! Então, para te falar as ideias sobre esse Pix, eu quero primeiro que você entenda algo que a gente chama de Power Sectioning, um jeito de seccionar muito mais rápido. E você que já acompanha o canal sabe que minha maior bronca é não fazer curvas com as seções. Essa é a maior dificuldade para quem fala assim, poxa, eu tenho muita dificuldade em cortar cabelo curto, os meus curtos ficam instáveis ou assimétricos. Vai por mim, a sua dificuldade não é cortar o curto, é pentear o curto. E a gente vai se debruçar um pouquinho sobre esse tema hoje, enquanto eu te mostro um jeito simples de pensar um pixie. Então essa é uma boneca que eu já estava cortando antes para mostrar um outro detalhe e a gente vai evoluir para um pixie. Mais do que o resultado final, eu quero que você preste muita atenção em algo que vale ouro para mim, que me é super valioso, que é o jeito de seccionar usando só o pente. Então, vou te mostrar aqui em planinho bem fechado para você ver um detalhe. Para te ajudar a organizar essa ideia, nós vamos criar 5 marquinhas aqui nessa boneca. Então, ó, número 1, 2, 3, 4, 5. Porque certamente você já ouviu várias vezes que quando a gente corta cabelos curtos e quando a gente quer elevar o nível do nosso trabalho, a gente trabalha com seções finas. Então, vamos pensar nesse conceito, 5 seções para fazer uma parte desse cabelo. Agora, o que é muito especial? Quanto mais curto o corte, maior dificuldade a gente tem de seccionar, porque você já não tem muito espaço para segurar o cabelo. Então, vou pedir para você olhar agora muito de perto, para você entender a função do pente nessa ideia. Tá vendo a minha marquinha de número 1? Olha só, eu vou encostar os dentes do pente aqui e simplesmente vou correr lateralmente para a esquerda. Ó, quando eu levantar a minha seção, observa que a qualidade da divisão está excelente. Então eu quero que a gente brinque com isso, que você comece a experimentar esse conceito, a não utilizar sempre a mão para dividir o cabelo. A gente vai deixar só o pente fazer esse trabalho. Então olha lá, risquei, levanto e corto. Vou usar esse comprimento aqui, aproximadamente 2 dedos, a partir da base do meu crânio. E cortei lá bem pertinho da minha mão. Olha o que vai acontecer na minha seção de número 2. Risquei, levanto e meu olho está sempre procurando esse cara aqui, ó. A minha primeira seção. Eu mais uma vez seguro e corto no mesmo pontinho do guia. E vamos fazer isso agora na minha marquinha de número 3. Olha lá. Risco, levanto e vou seguindo assim até o final. Detalhe muito importante. Se eu pentear a mecha para baixo, eu tendo a criar uma marca. Então você pode perceber que as seções estão um pouquinho para cima, cada uma delas. Olha só, número 4. Desliza para o lado esquerdo, sobe, seguro e corto rigorosamente sobre ela. Olha lá, primeira seção um pouquinho mais alta, porque é a mais sensível a esse trabalho. Sempre trabalhando muito próximo à mão e as seções finas, utilizando o anterior como guia. Seções bem finas, utilizando a anterior como guia. Então vale a pena comentar que é o seguinte, o que marca é seção penteada de maneira displicente, né? Se você mantiver a disciplina de seguir com calma, você vai trabalhar de maneira segura e com bastante conforto para a coluna. Né? Então compara esse trabalho com o trabalho clássico, que implica
na torção da coluna para fazer um lado ou torção da coluna para fazer o outro. Aqui não, ó. A gente vai trabalhar sempre com a coluna o mais reto possível. A gente está mantendo mais ou menos esse comprimento de 2 dedos a partir do crânio. E eu vou seguir a mesma ideia, tá? Primeira sessão um pouquinho mais alta, para já retirar aquele peso. E depois, sessão 2, riscando para a esquerda, elevando e procurando a minha mecha guia 1, que você consegue ver aqui, ó, no meu dedo. Conferir a passagem entre esses 2 painéis, ver se tem alguma partezinha esquecida como essa. Então é prosseguir com calma. Tem que ter tranquilidade, tá? Vamos checar esse ladinho aqui. Agora, ó, ligando os 2 painéis, tá vendo? Com tranquilidade, ó, 2 ligeiramente para cima, encontrando os 2 lados. 3. Repara que cada seção, ó, ela é fina, porque se você pegar a grossa, você corre um sério risco dela ficar marcada, dela ficar com degraus, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Tá vendo? Essa primeira seção, um pouquinho de peso, não se desespere, volte para ela, um pouquinho mais para cima e você vai tirar um pouquinho só. E aí você vai perceber que essa leveza dada, né, a maior elevação, olha o que acontece, tá? Ela vai eliminando. Então, você vai ficando cada vez mais sensível com isso, percebendo onde você precisa lançar a mão de maior ou menor leveza. Então, essa técnica é, sim, uma quebra de paradigma, tá? Agora, deixa eu aproveitar para a gente usar essa região de véu como uma forma, porque outra coisa que eu uso com muita frequência em sala de aula, poxa, minhas costeletas nunca ficam como eu gostaria. Vamos pensar uma costeleta para essa região aqui, ó. Quem sabe algo assim, ó, uma costeletinha, tá? Que eu vou arrancar daqui e subir em linha reta, sem tremer a tesoura. E fazendo esse contorno por aqui. Super importante pensar em o seguinte, quando você vai cortar uma costeleta, deixa mais material, é melhor sobrar material do que faltar, né? Então, ó, por exemplo, aqui na frente, tá vendo? Posso usar esse como fio mais longo e arredondar essa frente, e posso diminuir também um pouco da concentração dessa costeleta, né? Se, por exemplo, você começar a achar que ela tá cheia demais, você pode, ó, levantar esses fiozinhos e cortar no mesmo sentido da fibra, sem pressa, tá? Como eu estou mostrando aqui, ó, no mesmo sentido da fibra, até que você tenha a transparência que te agrade. Por exemplo, aqui, ó, levantei a fibra e vou furar no sentido do fio. Olha agora como eu começo a gerar uma transparência e aí eu vou gerando o efeito que eu estou buscando. Então a ideia de preservar um véu para que você tenha mais liberdade na hora de cortar é muito legal. Mesmo procedimento, ó. Subo em linha reta, tremendo menos que eu puder a minha tesoura, ó, já vou tirar um pouquinho de densidade, fazendo furinhos no mesmo sentido da fibra. E vou iniciar o contorno aqui da parte posterior também. Terminando de maneira curva, né? Fazendo uma curva com a tesoura. Então aquele corte que no primeiro momento a gente olha e se assusta porque parece doido demais, começa a ganhar uma forma. Vamos repetir a mesma ideia aqui na região de nuca, tá? Então super cuidado se a sua cliente estiver numa cadeira muito alta, sem perceber, existe uma tendência de nós puxarmos as mechas para baixo. E como eu te mostrei, as mechas para baixo marcam com maior facilidade, tá? Então você vai ter que estar muito atento nisso. As seções precisam estar ligeiramente apontadas para cima,
para você trabalhar de maneira segura. Agora, o que nós vamos pensar? Para o topo, já mostrei isso para você outras vezes, né? O que é fundamental para um pixie é que o topo seja sutilmente mais longo, tá? A gente não pode ligar com o contorno externo, porque ele ficaria curto demais. Então aqui nós vamos pensar nisso, ó. Vamos pensar do jeito mais simples para você não ter problema com a execução desse corte. Nós vamos pensar em fazer uma cópia da curvatura craniana, só que eu vou deixar mais longo. Repara, na parte de baixo eu tenho 2 dedinhos só. Tá? 2 dedos de comprimento. Aqui eu vou pensar pelo menos em 4, 5 dedos. Tá? Então eu estou saindo de 2 para 5, sem passagem. Observa lá. Ó. Então, ó, isso aqui seria 2 dedos. Se eu cortasse ligado com a parte de baixo. Mas não, eu vou dobrar esse comprimento como você está vendo aqui. Ó. Eu tenho aproximadamente 5 dedos de comprimento. E vou fazer a mesma curvatura de crânio. Observa só. Vou iniciar esse corte e fazendo a mesma curvatura do crânio. Observa como eu já comecei uma curva aqui, ó. Agora, ponto importante, não tente ligar com a parte de baixo. A gente não quer ligação, eu quero sobreposição, tá? Não se preocupa. E vamos pegar as seções do lado e usar a mesma abordagem. Vim pegando as seções laterais e fazendo a mesma cópia, tá? Todos os fiozinhos do mesmo tamanho, ó. 5 dedinhos de comprimento, cópia da curvatura craniana. Sem nenhuma pretensão em ligar esse com esse aqui de baixo, tá? Zero ligação. Então vou ter realmente uma sobreposição aqui. Mesma coisa do lado direito. Para eu ter certeza que essas seções estão corretas, eu sempre vou pegar no sentido oposto. Então aqui você vai ver, ó. Quando eu pegar essas seções no sentido oposto, eu vejo se existe alguma distorção e já aproveito para corrigir. Vamos repetir exatamente a mesma ideia na parte frontal. Então 5 dedos de comprimento, tá? Saindo de trás, indo até a frente, as laterais também. E aí a gente vai secar e você vai ver se existe a necessidade de texturizar, de fazer algum tipo de regularização ou não. Vamos em frente. Ó, iniciando esse painel central, tá? Olha só como eu já tenho o guia da parte de trás. Eu vou seguir a mesma ideia. 5 dedos de comprimento. E vou seguir com essa mesma ideia até o fim. O ponto que eu chamaria atenção é a não necessidade de ligação entre o que está acontecendo aqui no topo e o que aconteceu na parte de baixo. Tá vendo? Ó, todo o cabelo, com isso que eu estou chamando de aproximadamente 5 dedos de comprimento. O painel do meio já foi, vou fazer as laterais agora. Super importante, tá? Nenhum tipo de ligação entre esse painel e as laterais da parte externa. Ali nós fizemos 2 dedos de comprimento, aqui a gente está fazendo 5.
E vou chamar a sua atenção também para a mesma curvatura craniana, tá? Mesma curva, eu também faço na região do corte. Agora, a partir desse momento, eu vou secar esse cabelo e aí sim tirar as marcas. Era uma boneca que já estava presilhada e a gente vai ver junto como deixar ele com um acabamento super legal de pixie de verdade. Olha só que interessante, como todo esse painel foi cortado para cima, você já entende bem essa regra agora, ó. Zero marca. Olha como ele cai bem levinho. Ó, quando eu puxo assim, eu já começo a texturizar. Então, não vejo necessidade de usar textura e muito menos navalha, desfiadeira nessa região. A franja, na minha opinião, sólida demais. Então, aqui sim, vamos fazer uns furinhos. Observa aí, ó. Elevei a minha frente e vou furar com aquele cuidado, ó, no sentido da fibra, tá? E vamos soltar. Olha, ainda não tem muita transparência. Vamos repetir isso. Então você mede a quantidade, quanto de transparência nesse painel você precisa. E agora que você já entende o conceito, eu estou aumentando um pouquinho a velocidade, olha só. O rosto já começa a aparecer e ele vai ficando mais divertido. Agora, ponto super importante para você considerar, eu não sou obrigado a texturizar todo o cabelo. Por exemplo, aqui, ó, textura zero, não vou colocar nenhuma textura nele. Opa, e meu pixie já começa a ganhar uma carinha de pixie. As mesmas incisões que eu fiz na franja, estou fazendo nesse contorno até que fique do meu agrado. A inspiração do pixie, o jeito que eu mais gosto, muita textura na parte de cima, e quando eu falo textura, o aspecto em que a gente deixa os fios aplicados, porque ele foi cortado todo em linhas planas, tá? Copiando a curvatura do dedo da cabeça, com 5 dedos no topo e 2 nos contornos. Então eu quero muito que você utilize esse conceito e possa trazer para outras situações no teu dia de trabalho. Espero que você goste, que isso te provoque a tentar expandir as suas ideias sobre técnica e, claro, que isso te traga liberdade e conforto na hora de trabalhar, tá bom? Até uma próxima vez.